No início do programa eu sempre faço piada com as notícias. Meus próximos convidados fazem as notícias com um pouco de bom humor. É uma diferença sutil, mas pro tipo de notícia que eles dão faz toda a diferença. No meio dessa crise absurda de violência do país, que a gente já chama de epidemia de violência, eu quero chamar aqui os apresentadores do Balanço Geral de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador para debater por que a gente vive nesse estado de guerra. Então que venha pra cá Reinaldo Gotino, Tino Júnior, Zé Eduardo e Mauro Tramonte! Tudo bem com vocês? Ótimo, maravilhoso. Maravilha. Dá pra tratar com bom humor, assim, de ser feliz e dessas notícias tão horríveis que a gente tá vendo de violência e... O Fábio, eu acho o seguinte, a gente tem que ter uma visão positiva do mundo, a gente tem que ter uma visão otimista, né? Então, se a gente mergulhar na crise, mergulhar no problema, na violência, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar com medo até de sair de casa. Mas nós temos que dar notícia. Mas tem que dar. Mas a notícia não deprime vocês, não? Um pouco. Entristece. Um pouco, sim. Depende da situação, né? Quando a gente entra aí, por exemplo, falando alguma coisa sobre criança, né? Não, e é aquela gente vê situação muita da coisa gente... má feita, a gente dá uma baqueada. E são 3 horas no ar. Eu, o Gotino, o Tino e também o Tramonte. São 3 horas no ar. E às vezes a violência dura 2 horas. E a gente tenta tirar, porque é violência hoje, como eu falo sempre lá em Salvador, não é mais na zona nobre de Salvador, sabe? Naquele metro quadrado caríssimo onde mora o político, o deputado, o vereador. Está lá, na casa, na porta da casa da gente, já bateu na cara da sociedade. Não E tá as mais na cidades periferia. pequenas, né? Cidades pequenas, por exemplo, que antes você falava, pode deixar a porta aberta, a chave na ignição do carro. Hoje não existe mais isso. Já é Cidades mentira, não tem pequenas, mais isso. Pequenininha, droga está invadindo também até a zona rural, não é isso? Então é grande problema. Eu acho que a violência ela está batendo a porta de todo mundo e as pessoas, o que eu mais ouço é gente falando assim, olha, eu já tinha visto isso na televisão, não imaginava que isso ia acontecer comigo. E agora aconteceu. E aí as pessoas vivendo essa situação. Já aconteceu com vocês? Vocês já foram assaltados? Alguém aqui já foi? Comigo já. Eu não, nunca, Eu já. graças a Deus. Já? Pera aí, então vamos por partes. Vai, Gotino. Eu trabalhava numa rádio, saía cedo, tô no Glicério, que é uma área meio perigosa aqui em São Paulo, mas parei o carro no farol, o cara bateu com a arma no vidro do carro, baixei, o carro não era blindado, nada, o cara falou, carteira, entreguei. Aí ele viu o celular, entreguei, viu o relógio, entreguei. Aí o cara ainda falou, mato ou não mato? Aí o cara falou assim, hoje eu não vou matar não. Virou e foi embora. Caramba. Eu cheguei em casa, saí da rádio, era umas 8 horas da manhã, foi 8 horas da manhã. Cheguei em casa, sorrindo. Eu era solteiro, minha mãe falou, cara, o que foi? Tá rindo? Falei, pô, fui assaltado. Falou, você é trouxa? Você foi assaltado e tá rindo? Falei, pô, o cara falou que ia me matar e me deixou aqui, tô vivo, tô comemorando. Infelizmente é uma coisa traumática, tanto é que eu lembro todos os detalhes. Se eu ver o cara hoje, eu sei quem foi. E ele tá aqui! Tino, você foi assaltado no Rio de Janeiro, eu imagino que... Pois é, eu juntei dinheiro, sempre andei com lambretinha, eu juntei dinheiro, comprei uma moto de Aliás, verdade. ele parou no aeroporto hoje do Rio de Janeiro Isso. com a lambreta. Ele foi de lambreta, Foi de deixou a lambreta lá para vir Você já pra deixa cá. na mão do assaltante, é que nem valet, né? Exatamente. Você anda, deixa Fique na à mão do vontade, a assaltante. placa, fique à vontade. Aí eu juntei dinheiro, comprei uma moto um pouco melhor, né? No dia que eu emplaquei a moto, estava voltando para casa, 2 caras ficaram olhando a moto. Eu fiquei tudo feliz da vida, eles emparelharam com a moto, eu fiquei tudo feliz, falei, olha que legal, minha moto está fazendo sucesso. Aí o cara puxou a arma. Sucesso até demais. Aí eu botei a marcha para baixo, acelerei, o cara me deu 3 tiros. Ah, ele te deu tiro? Mas não pegou, né? Não pegou, mas deu. Não, e o assaltante agora assalta com fuzil. No Rio de Janeiro, na farmácia, o cara entrou com fuzil. Na frente do Porta dos Fundos, a minha amiga estava chegando no carro e aí o cara parou com um fuzil o carro dela e falou, pode saltar, a gente vai levar o carro. E é 3 da tarde. O cara tem uma arma melhor que a da polícia? A polícia usa .40. Aqui em São Paulo, a polícia usa uma .40, uma pistola. O bandido vem com um fuzil, os caras têm dinamite. O cara abre o furgão, quando ele vai fazer um assalto, roubar um caixa eletrônico, o cara tem dinamite, o cara tem fuzil, e a polícia vai com uma .40. Quer dizer, uma força desproporcional, uma luta desproporcional. Em cidade pequena, por exemplo, né, eles dominam tudo, né? Chega lá na cidade, tem 2, 3 policiais, numa cidade pequena, vão lá, explode os caixas eletrônicos, os bancos, e dominam tudo. Teve situação em Minas Gerais de chegar o seguinte,
cercou a casa dos policiais, cercou o batalhãozinho da polícia lá, uma companhiazinha da polícia, falou, não sai não, fica aí. Foram lá, explodiram o caixa eletrônico, levaram embora e sumiram. Agora, poxa, sabe o que eu Olha pra você ver como é acredito? que A tá gente vindo a coloca coisa. muito. Aliás, todo mundo que está aqui, quando alguém aqui é roubado, a primeira coisa que a gente fala, culpa da polícia, cadê a polícia? A polícia não está aqui, polícia, não existe polícia. Não pode estar em todo lugar ao Peraí. mesmo tempo, né? Como é que vai existir polícia se nós temos um país que não tem educação? Sabe? Se nós temos um país que quer implantar em bolsa eleitoral de 3,5 bi para esses caras que estão em Brasília. Como é que vai ter polícia? Não tem dinheiro para a polícia porque roubaram tudo. Então a gente coloca a culpa no soldado, coloca a culpa no sargento, no cabo, mas esses caras, para mim, pelo menos lá em Salvador, o que eu vejo de tiroteio, de bala, e no Rio, Minas também, Minas em Gerais é São a mesma Paulo, coisa. deve ser o seguinte, esses caras para mim são os verdadeiros heróis. Heróis, Porque esses heróis. caras vão para a guerra completamente desarmados porque o Estado, o país não dá arma para ele o suficiente, ele vai na cara e na coragem. Hoje a polícia, então, não. Vocês acham que a polícia não consegue lidar com o crime? Eu acho que não. Não. E eu acho que a que Não menos tem tem jeito. culpa é a polícia. Concordo plenamente com o Zé, porque é o seguinte, o policial é mal remunerado, o policial é mal preparado, o material que dão para ele está defasado, quer dizer, ele sai atrás. E hoje a gente vê a molecada, a gente não vê o policial como herói. Muitas vezes na periferia a gente vê o policial como um vilão. E aí o bandido, tem muito traficante financiando, dando cesta básica, e as pessoas falam, não mexe com o cara lá porque o cara ajuda aqui a comunidade. E aí a culpa não é do policial, a culpa é do sistema. A culpa é do sistema. Policial mal preparado, qual o policial que sai para fazer cursos? Qual o policial que vai estudar, fazer tiro com armas, com armas mais potentes? Só que tudo isso vai ao encontro do que ele falou aqui, educação. Mas, o Gotino, Brasil no tem que ter, interior o Brasil ainda tem que ter é leis pior. mais severas. Quem muda a lei nesse país é deputado e senador. Tem que ter leis mais severas, porque a gente precisa de um choque imediato para diminuir essa violência, mas tem que investir em educação. E a educação a gente não vai conseguir resolver a curto prazo. A gente tem que fazer igual fez a Coreia. Na década de 80, o país estava uma lástima, eles chamaram os melhores professores do mundo, levaram para lá. Professor é outro que precisa ser bem remunerado. É outro que precisa ser bem remunerado. E não é. A gente trata os professores aqui como porcaria, infelizmente. Rede pública hoje, eu estudei em escola pública, primário, ginásio, nem tem mais esse termo, mas eu estudei em escola pública. Hoje, como é que você coloca uma criança numa escola pública? Difícil demais. Então, vai aqui o que o Zé falou, educação e tem que ter um choque de gestão nesse exato momento. Mas no país inteiro. País inteiro. País inteiro. País inteiro. País inteiro. Mas piorou? Piorou. No Rio de Janeiro, então, o Gotino está falando que o policial é mal remunerado, isso todos nós sabemos. E é no Brasil inteiro, né? Não tem local que seja bom. Mas o Rio de Janeiro é um estado que não pagou o 13º do ano passado dos policiais militares. As forças de segurança estão sem receber o 13º. E não é que é um salário de juiz, né? Não é que tá ganhando 30 mil policial, Exatamente, né? exatamente. É uma das polícias mais mal pagas do país. E é curioso, a polícia do Rio é a polícia que mais morre no mundo. Passamos de 100 já. Mais de 100. Mais de 100 só esse ano Só esse de ano. policiais que morreram. Então, o traficante já não tem nem mais, ou o bandido, enfim, não tá nem mais aí. Ele mata mesmo, e mata a polícia, mata... Mas isso, Porchat, também vem a impunidade, né? Você vê, a maioria dos casos que nós noticiamos, prendeu o cara tem quantas passagens? 10, 8, 7 passagens, mas tá na rua, entendeu? Aí a gente pergunta, onde que está a punição? Não, A cadeia não cabe mais. Olha, aqui em E a São punição? Paulo, Mas tem que punir, ué. aqui em São Paulo Tem tem, que punir. audiência de custódia que muita gente achou que ia ser uma maravilha. Salvador também, mesma Tem. coisa. Núcleo. Muita gente achou que ia ser uma maravilha, porque o cara foi pego roubando, imediatamente o juiz já vai resolver a situação do cara. O problema é o seguinte, sistema carcerário lotado, sistema penitenciário bombando de gente, Que não recupera ninguém. aí não recupera, isso é uma outra coisa, a polícia vem, prende e o juiz bota na rua. O policial outro dia prendeu, semana passada a gente colocou no ar, prendeu o cara 2 vezes roubando o mesmo lugar no mesmo dia. Meu Deus do céu. Soltaram, o cara voltou lá e falou, pô, eu vi umas coisas aqui, eu voltei pra roubar, foi pego de novo. E o Aí o pior, pessoal falou, pô, juiz, não solta. E sai pela porta da frente. Isso. O lance do núcleo de custódia, que o Gotino está falando aqui, ele sai, porque lá quando o ladrão chega algemado, olha, primeira pergunta que o juiz faz é o seguinte, alguém lhe bateu, lhe tocou? Não, então pode sentar. E o policial aqui, prendeu por quê? Prendeu porque ele estava roubando o celular. É a primeira vez ou é a segunda? A segunda está liberado. Sim, ele vai sair comigo? Sai com você pela porta da frente. Sai pela porta da frente com aquele policial que acabou de prender. assim que funciona? É assim que funciona. Existe uma crítica muito grande com o negócio de custódia, né? De audiência de É um custódia. trabalho de... Muito, Está a dificultando o crítica trabalho é da muito polícia, grande. o policial está enxugando gelo.